graça e a paz, igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Duas coisas que nós declaramos nessa manhã e que almejamos em nossos corações, né? Estar na presença de Deus e ter um coração igual ao do Senhor. Então, que isso seja uma verdade nas nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus possa verdadeiramente confirmar na nossa caminhada cristã, porque a razão da nossa vida cristã é glorificar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Eu convido a Igreja do Senhor a abrir as Sagradas Escrituras. Nós, neste momento, faremos uma breve meditação em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Faremos a leitura aqui do versículo 1 até o versículo 11. Estamos na Escola Bíblica Dominical, tendo sempre a oportunidade de aprender da Palavra de Deus, acerca do Deus da Palavra, para que nós possamos ter uma vida prática, não sermos apenas ouvintes, mas principalmente praticantes das Sagradas Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versos de 1 a 11. Diz assim as Sagradas Escrituras, ali já está projetado: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-os aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na no outro lado, ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Feche teus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra bendita, rica, necessária para as nossas vidas, para o nosso entendimento, para a nossa prática. Nós louvamos a Ti, ó Pai, pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, e de antemão pedimos a orientação do Teu Espírito, para que nós possamos, ó Deus, termos aplicações nas nossas vidas. Abençoe a Tua igreja desde já, a vida de cada irmão que aqui se encontra, aqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, e nos abençoe, ó Pai, de tal forma que o Teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Meus irmãos, a igreja primitiva, a igreja dos primeiros cristãos, era uma igreja abençoada demais. Com a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Então os primeiros cristãos viviam um momento assim de esplendor, o Espírito Santo agindo poderosamente, havia conversão em massa. Os irmãos tinham o prazer de viver em unidade. A palavra de Deus diz que eles se dedicavam exaustivamente à palavra de Deus, à doutrina dos apóstolos, à comunhão, o momento de viver e conviverem juntos. É uma igreja assim de grande referência.
Espírito Santo agindo poderosamente, e a palavra de Deus diz que Deus ia acrescentando gradativamente os que iriam sendo salvos. Mas era uma igreja militante, como a nossa, a igreja de hoje, uma igreja que tem a sua bonança, mas que enfrenta ao longo do processo dificuldades. E uma das características dessa igreja era o convívio e unidade, a disposição que os irmãos tinham de se importar com a causa uns dos outros. Pelo fato deles viverem unidos com Cristo e, ao mesmo tempo, unidos com os irmãos, eles se importavam com a causa dos outros. Era uma igreja fiel à palavra de Deus, que se dedicava, então, e honrava ao Senhor com as suas ofertas, com seus dízimos, e vivia em plena comunhão. Quando nós olhamos aqui, essa palavra, ela começa dizendo, entretanto, certo homem chamado Ananias. A palavra entretanto vai nos remeter a algo anterior, e nós vemos até, então, que num contexto bem próximo, aqui a partir do versículo 32 do capítulo 4, diz que da multidão dos que creram, era um só o coração, ou seja, era uma igreja que vivia a unidade, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam, porque tudo, porém, lhes era comum. Não havia também necessitado entre eles, porque os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme as necessidades. Uma igreja que estava preocupada com a presença de Deus, de buscar a presença de Deus, mas ao mesmo tempo se preocupava com aqueles irmãos da fé que caminhavam junto. O caminhar junto era significativo para eles. Uma das pessoas que realmente demonstra que a palavra de Deus que agiu desta forma foi José. A palavra de Deus diz aqui no versículo 36, então José, a quem os apóstolos chamam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Então esse é um exemplo de uma pessoa que realmente vendeu as suas propriedades. Mas o que nós vamos ver aqui nessa palavra é que, destoando e de uma forma diferente, então aparece aqui um casal nesse processo do dar, de ofertar na casa do Senhor. E aí a palavra de Deus diz assim, entretanto Ananias com sua esposa Safira também vendeu uma propriedade, mas depositou-os aos pés dos apóstolos. Aliás, eles reteve parte do dinheiro e a sua esposa Safira estava ciente do que estava acontecendo. Ao depositar aos pés dos apóstolos, eles tomaram uma atitude diferente dos demais. Apesar de estar presenciando tudo o que vinha acontecendo, que era uma forma espontânea de dizimar, de ofertar na casa do Senhor, este casal, então, eles tomam uma atitude que, aos olhos humanos, podia realmente ser bem sucedido. Ninguém conhece o seu coração, ninguém tem nada a ver com a sua atitude quando você oferta na casa do Senhor. E eles tomaram essa atitude, então, de vender uma propriedade, como já era de costume, e em vez de colocar todos os recursos aos pés dos apóstolos, eles colocaram parte dos recursos, mas com a intenção de demonstrar que realmente eles estavam ofertando tudo. E aí, então, Pedro chega para ele e diz, Ananias, por que você fez isso? E trouxe Ananias para uma reflexão muito importante, que isso é importante para nós, porque quando nós dizimamos e ofertamos na casa do Senhor, aliás, tudo que fazemos, todo o nosso culto, tudo que oferecemos diante do Senhor, todo o nosso ser, nós não estamos apresentando para o homem, nós estamos apresentando então para Deus, e é Deus que conhece os desígnios dos nossos corações. É por isso que o Senhor Jesus, quando ele observa ali uma mulher, uma viúva, uma pessoa pobre, quando deposita as suas moedas no gasofilácio, ele chega à seguinte conclusão, de que aqueles que estavam colocando grandes somas de dinheiro, eles não estavam apresentando de fato e com sinceridade tudo o que tinha, ou seja, a disposição do coração deles, estavam demonstrando que eles estavam apresentando-se diante dos homens, porque era muito comum se apresentar em praças públicas, mostrar que estavam ofertando para serem bem vistos diante da sociedade.
Mas Jesus observa aquela mulher colocando poucas moedas ali, e ele fala, olha, de fato, desse pouco recurso que essa mulher depositou, ela depositou a maior quantidade, a maior quantia, porque ela apresentou tudo que ela tinha, enquanto eles depositaram do que estava sobrando. Mas a palavra de Deus aqui então diz que Pedro repreende Ananias. Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo? Meus irmãos, falar a verdade e nada mais do que a verdade. Isso é de suma importância num tribunal. Quando se inicia um processo, o réu tem que se comprometer a falar a verdade, nada mais que a verdade. Nós sabemos que o mandamento de Deus, o 9º mandamento, diz que nós precisamos sim e nós devemos ser verdadeiros, nós devemos falar a verdade, porque nós servimos o Deus da verdade. Então Pedro vai demonstrar para Ananias que ele poderia enganar a muitos, ele poderia enganar aos homens, e não era o objetivo quando os irmãos estavam entregando os recursos da sua propriedade, porque eles não estavam sendo coagidos, e nem Deus, nem o homem estava coagindo aqueles homens, não estava obrigando aqueles homens a venderem as suas propriedades e entregarem tudo aos pés dos apóstolos. Eles faziam isso de espontânea vontade, com muita tranquilidade, na consciência de que, a partir do momento que eles conheceram o maior do tesouro, que era Jesus Cristo, então eles estavam dispostos a socorrer os irmãos, a colocar os seus recursos ali para que sejam bem administrados pelos apóstolos. Deus jamais, ele é contra o direito da nossa propriedade privada. Deus não obriga que os nossos irmãos, até hoje é dessa forma, Deus não obriga que nós venhamos vender tudo o que temos para entregar os recursos na igreja. Não é esse o objetivo, mas é algo que nós devemos fazer de forma espontânea, com tranquilidade, e cada um julgando no seu coração aquilo que quer ofertar diante do Senhor. Quando nós praticamos a verdade, nós estamos revelando que se nós temos um Deus que é verdadeiro, então nós precisamos ser verdadeiros diante de Deus. Nós sabemos que toda verdade procede de Deus e toda mentira procede de Satanás. Então, nesta palavra, o apóstolo Pedro ele vai mostrar para Ananias e Safira, pelo menos 3 verdades que eles deveriam compreender biblicamente. Primeiro, qual era o pecado que eles estavam cometendo? O pecado era então de engano e de mentira. Ananias, porque permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Você mentiu, não mentiu a homens, mas mentiu a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Então o pecado fica muito bem claro aqui que o pecado era de mentira. Ambos tinham a oportunidade de se arrepender daquele pecado. A palavra de Deus diz ali em Provérbios 28:13, que aqueles que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. Quando nós somos confrontados diante do pecado, e quem faz isso é a palavra de Deus, por meio da explanação, seja do pastor ou por meio de um irmão, nós temos que tomar a seguinte providência. O primeiro passo é reconhecer que somos pecadores e que cometemos o pecado. E, em segundo lugar, confessar os nossos pecados, aquele que é justo e fiel para perdoar os nossos pecados. Mas aqui essa primeira situação foi ignorada e eles não tiveram, então, a decisão de se recorrer ao Senhor e pedir perdão pelos seus pecados. Nós somos chamados para sermos verdadeiros santos diante do Senhor, autênticos, porque o Senhor é o Deus verdadeiro, é o Deus de toda a verdade. A Bíblia diz que Jesus veio do Pai cheio de graça e de verdade. Isaías diz que não houve engano em sua boca. E o próprio Jesus diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O nosso Deus é verdadeiro. O Espírito Santo é conhecido como o Espírito da verdade. Nós precisamos, se queremos ser imitadores de Cristo, nós precisamos ser tão autênticos, tão verdadeiros como o nosso Deus é. Pedro disse, então, de onde viria o pecado?
aliás, qual seria o seu pecado? Seria o engano e a mentira. Mas Pedro também diz a Ananias e Safira de onde viera o pecado. O pecado viera de um coração corrompido pelo engano de Satanás. Isso não é surpreendente, porque a Bíblia diz que ele é mentiroso e pai da mentira. O próprio Senhor Jesus diz, ele é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Quando nós praticamos ou permanecemos no engano e na mentira, nós não estamos agradando a Deus, mas sim a Satanás. A oportunidade ela é dada pelo poder de Deus para que nós possamos nos achegar ao Senhor com temor, nos arrepender de todos os pecados. Mas Ananias e Safira não quiseram até então. E Pedro disse mais, contra quem você pecou? De onde, qual era o pecado? De onde viera o pecado e contra quem você pecou? Talvez na mente de Ananias ou de Safira, eles poderiam estar pecando contra o homem, porque o homem não tinha a oportunidade de perceber o intento dos seus corações. Mas contra Deus, a palavra de Deus diz que não há nada em oculto que não venha a ser descortinado, que não venha a ser revelado. O nosso Deus é onisciente, um Deus onipresente, onipotente, que nos conhece por dentro e por fora, sabe todos os nossos intentos e desejos do coração. Quando nos apresentamos diante do Senhor, Ele nos conhece. Antes mesmo que as nossas palavras se cheguem até a nossa boca, o Espírito Santo de Deus já compreende, Ele que nos auxilia nesse processo de adoração, de santificação. E Pedro diz assim, não foi contra o próprio Pedro ou contra a sua autoridade, mas nem mesmo contra a igreja, mas contra o próprio Deus. E ele diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Por que, Ananias, você enganou, tentou enganar o Espírito Santo? Isso é grave. A nossa vida de santidade requer de cada um de nós uma postura de sinceridade, que é uma postura de adoração. O nosso Deus nos conhece. Meus irmãos, em se tratando de dizimar e ofertar na casa do Senhor, aqui estávamos diante de uma igreja que tinha prazer em ofertar na casa de Deus. O que está em jogo não é a quantidade dos recursos que depositamos diante do Senhor, mas a sinceridade do nosso coração, a nossa entrega. Se Ananias e Safira não tivessem ofertado absolutamente nada diante do Senhor, nenhum recurso, teriam sido aceitos diante de Deus. Se eles tivessem ofertado com sinceridade de coração apenas uma parte daquilo que eles venderam, mas que isso partisse do coração deles, aqui está, Senhor, eu estou entregando parte dos meus recursos, daquilo que eu vendi, seria aceito por Deus. Mas o que a palavra de Deus nos revela é que eles tentaram enganar aquele que jamais pode ser enganado. Deus requer de nós sinceridade. Deus requer de nós uma adoração genuína, uma sinceridade de coração que glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Você tem a oportunidade de tomar uma nova postura, de compreender que ofertar deve ser com alegria, com singeleza de coração, que ofertar é algo prazeroso, é bênção na igreja do Senhor, é a oportunidade que Deus dá a mim e a você. Porque nós estamos diante de um Deus, que é o Deus da providência, que cuida de cada um de nós. Lá em Coríntios, Paulo nos orienta que devemos dar com alegria, sem constrangimento, porque Deus se alegra com aquele que oferta com alegria na sua casa. Amém? Que Deus nos abençoe e que isso possa trazer ensinamento a cada um de nós, na nossa forma de adoração, que dizimar e ofertar faz parte da nossa adoração na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe. E eu convido, na sequência, aos irmãos, aqueles que porventura trouxeram seu dízimo, suas ofertas nesta manhã, que o faça isso de uma forma com singeleza de coração, com alegria, sabendo que Deus já ofertou muito mais daquilo que nós merecemos, que foi a entrega do seu próprio Filho. Amém? Que vocês possam trazer seus dízimos, suas ofertas na casa do Senhor nesta manhã. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.